Fala galera, mais um dia aqui. Hoje, dia 4 de junho. Pela primeira vez que tenho que gravar mais de uma vez isso daqui. Já é a terceira vez. E vamos lá. Hoje não foi um dia tão produtivo quanto a gente esperava. A gente dormiu 5 horas e meia de sono. Fomos dormir depois da meia-noite, acordamos antes das 6. Não chegamos à meta de 7 horas. Hoje a gente teve aula de matemática, teve outra aula de matemática, teve aula também de... que mais? Aula de matemática, química e mais algumas outras aulas, só pra vocês terem uma ideia do nível que tá na minha memória hoje. Porém, hoje a gente também fez a UBMAP, sem nenhum tipo de preparação, por incrível que pareça, só com o que a gente está estudando do curso de matemática. A gente deve ter feito ali 16 questões, 15 questões das 20. 3 foram chute. Uma delas foi um chute muito bom, que foi a questão do triângulo com a base 8, um círculo no meio que era para definir o perímetro dele. Bem interessante. E que mais? A gente fez isso, aí agora chegou aqui em casa de noite. A gente escutou um pouquinho dos podcasts lá da nossa plataforma, da outra plataforma. Entendemos um pouco mais da diferença de mentalidade que nós temos que ter, que é uma mentalidade de futuro calouro e não uma mentalidade de quem está ali estudando todo dia na parte presencial e tal. A gente consegue entender, mas qual que é o fundamento que a gente conseguiu tirar hoje? Hoje foi interessante porque um dos nossos professores de matemática conseguiu passar um sabão na gente, né? Ele explicou que nós temos que fazer as coisas para ter competência e não ser famoso. Por causa ele citou o exemplo de um advogado que estava vendendo pipoca na rua. Ele falou, o problema é a profissão que o cara escolheu, o problema é o cara ter o diploma? Não. O cara tem um diploma na mão, mas não sabe aplicar, ele não tem nada. Então, no caso, ele só tem um diploma, mas o diploma é a mesma coisa que nada. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter competência. A gente precisa ser o melhor. Se a gente for o melhor, a gente estiver ali entre os 5 primeiros de preferência, sendo o primeiro, nós vamos ter a competência necessária e não vai ser nem necessário que a gente se esforce para arranjar um emprego, ou se não ser diretor de uma multinacional, um advogado de alguma multinacional, médico, engenheiro, independente do que a gente escolher, independente do rumo que a gente for tomar. Então, o interessante é a gente ser competente e não famoso. Famoso pela burrice é horrível. Então, a gente ser competente a um nível de que ser famoso seja uma consequência de tão bom que é o nosso trabalho, de tão competente que é o nosso trabalho. Então, o nosso objetivo agora é ser o primeiro. Nosso objetivo é ser o primeiro em tudo. Se a gente conseguir ser o primeiro em tudo, vai ser incrível, cara. Olha que interessante. Hoje eu tive uma mudança de percepção muito grande. Toda vez que eu ia fazer a UBMAP, ano passado, por exemplo, eu fui com a ideia das questões que eu já tinha decorado. Eu tinha visto já o gabarito, decorei as questões, fui lá, fiz. Porém, o que? Não passei para a segunda fase, mas esse ano, com essa mudança de mentalidade, com essa nova visão que eu tive, eu consegui fazer mais de 15 questões no último ano, no terceiro ano. Tá bom que é obrigação, né? Deveria ser uma prova extrema. Mas um monte de gente falando que foi muito complexo, complicado. A gente chutou ali 3, 4 questões das 20, a gente fez mais de 75% da prova. Então é uma taxa já interessante pra gente. Hoje a gente teve um índice de procrastinação até que alto, a gente passou mais de uma hora na rede social. Mas foi um dia produtivo em si. A gente ainda ia tentar estudar MCU, Movimento Circular Uniforme, agora de noite. A gente estava até dando uma olhada, tinha que finalizar vetores também e precisa colocar o calendário em dia. A gente precisa colocar o calendário em dia de matemática, de física e da outra plataforma. Então, precisamos ver um jeito de aprimorar isso, de alguma maneira. Eu imagino que amanhã vai ser um dia que a gente vai tirar para estudar para revisão. A gente vai revisar alguma coisinha ou outra da prova, apesar de ser artes, linguagens, literatura, gramática, né? Talvez vai ter uma revisão de algum professor amanhã, então já vai facilitar um pouco pra gente. Eu tô pensando em amanhã a gente tirar
uma parte do dia para colocar em dia o de física e também o da outra plataforma e deixar o de matemática para depois, porque o de matemática a gente já tinha avançado bastante, só que como a gente redefiniu o GPE, que é o Guia Personalizado de Estudos, então a gente vai precisar só depois olhar um conteúdo ou outro que a gente tiver dúvida, que é a respeito de produtos notáveis, potenciação, radiciação, tá bem até tranquilo nessa questão. Temos que começar a estudar mais a respeito da redação, que é interessante. E hoje a gente também leu algumas partes do nosso livro O Invisível, do Oswald Mello, que é um livro que a gente inventou, claro, a gente não vai falar o nome do livro, mas a gente tem que lembrar, dentro de uma das citações ele citou Péricles, da época dos espartanos e dos atenienses, que ele falou assim, ó, tinha todo mundo dentro de um vilarejo e nesse vilarejo era muito difícil alguém passar de um tempo determinado no trono. Por exemplo, lá ficava de 2 em 2 anos, trocava de pessoa. E Pérez conseguiu passar um grande período da vida dele. E ali ele sempre foi depositando, falando pro pessoal, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. E o pessoal começou a acatar as sugestões dele. E aí tem alguns ensinamentos. Moral da história. No final da história, o pessoal, quando parou de escutar ele, se deu mal. Por quê? Porque eles fizeram com que a guerra continuasse. Não era para a guerra ter continuado, era para eles terem seguido o plano dele, que era deixar o pessoal arrasar com a terra e ver que o pessoal se rendeu e acabou. Não, o pessoal ficou enfurecido. E aí, depois que o pessoal ficou enfurecido, começaram a guerra, veio uma problemática lá que foi uma peste. E aí começou a matar um monte de gente. Inclusive, Périx viu tudo que ele conquistou para o povo. O povo mostrou um sinal de ingratidão por tudo que ele conquistou e fez com que tudo fosse arruinado. E ele morreu dessa peste e acabou não podendo ver. Ele viu as suas coisas sendo arruinadas e não viu a reconstrução, né? Que foi tardia, mas aconteceu, de certa forma. E aqui sempre falou que Pérez ele se treinou para nunca reagir de imediato, jamais tomar uma decisão sob influência de uma emoção forte. Então, no caso, ele passava ali, depois que ele recebeu uma informação muito forte de algo que estava acontecendo fora ou dentro de alguma guerra, ele ia para dentro de casa, ele ficava dias pensando. Eles eram politeístas, né? Então, eles acreditavam também na Atenas, que era a deusa da guerra, da estratégia, inteligência. Então, ele chamava uma voz que vinha na cabeça dele, de tanto ele pensar, a gente chama de subconsciente, ele chamava de nouns, dependendo da pronúncia, e ele falava que essa era a voz de Atenas na cabeça dele, dizendo como é que ele deveria proceder a respeito daquilo. Então, a nossa busca no caso, o nosso ser seria Deus, e aí a busca pela sabedoria, do mesmo jeito, que é o mesmo nous dele, mesmo nouns. Não sei como é que pronuncia essa palavra, mas é isso. Aqui ele fala, né? Atena nasceu literalmente na cabeça de Zeus e seu nome reflete isso, na combinação de Deus, Theos e mente, Nous. Não sei como é que pronuncia, eu vou pesquisar depois. No entanto, Atenas passou a representar uma espécie bastante particular de Nous. Eminentemente prática, feminina e terrena, é a voz que chega aos heróis nos momentos de necessidade, que é os momentos em que ele estava passando por alguma coisa, e fala que ele teve a tal, a fim de cultivar Atenas no interior de Pérez, precisou descobrir uma maneira de dominar suas próprias emoções, pois elas fazem que nós voltemos para dentro, para longe do nós, longe da realidade. Ficamos remoendo a nossa raiva ou insegurança. Ao olharmos para o mundo e tentarmos resolver os problemas, vemos tudo através da lente dessas emoções. Obscurece a visão, Pérez treinou para nunca reagir de imediato, jamais tomar uma decisão sob a influência de uma emoção forte. Então, essa parte que eu estava falando. E aí ele ia para dentro de casa, passava muitos dias lá dentro se acalmando e lentamente a voz de Atena, chegaria a ele. Então ele decidiu basear todas as suas decisões políticas em um fator, o que servisse de fato para o bem maior de Atenas. Aí beleza, Atenas cidade, não estava confundindo aqui uma palavra com a outra. Eu devo estar muito cansado, não sei, né? Até uns 5 horas de sono por um dia inteiro. Mas é basicamente isso, pessoal. Então a gente tem que voltar a entender, não reagir de imediato. E a gente tem que ter calma.
nós temos hoje 150 dias exatos para o vestibular que a gente quer. Para a outra coisa que a gente quer no dia 18, hoje é dia 4, né? Dia 4 mais 14, nós temos 14, 28, 30, nós temos 40 dias para outra coisa que nós queremos. 44 dias em si. Vamos ver como é que vai ser. A gente precisa começar a estudar para ela também. Então, é isso, pessoal. Valeu pelo dia de hoje. Mais um dia em busca da skin lendária. Mais um dia aprimorando a skin lendária. Valeu. E acho que não tô esquecendo nada não. Hoje tivemos leitura, mas não tivemos treino, né? Como é de se observar. E é basicamente isso. Acho que eu vou dormir agora. Não vou fazer mais nada não. Tem que lembrar de tomar creatina. E hoje a gente também assistiu um vídeo interessante falando que a respeito do GH, que ele é liberado durante o sono, 80% da sua altura é por causa dos seus fatores genéticos e 20% é um fator de sono, alimentação, musculação, fazer exercícios. Então, pessoal, se exercita, dorme bem, bebe água, come bem, come alimentos tão saudáveis, de preferência a carne bem viva, né? No caso, com bastante proteína, os carboidratos que a gente precisa. E bora, vamos que vamos, né, pessoal? O canal aqui não tá com tantas visualizações, hoje teve até um tantinho bom no projeto Saia do Celular. E vamos que vamos, mais um dia. Estamos chegando perto de 1.400 visualizações, tá interessante o projeto. Tô gostando, não vou desistir, a gente sabe que desistir não é uma opção. E é isso, já tá bom por hoje. Valeu.